Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo aí que tá buscando um sonho, que quer alcançar a aprovação. Hoje eu vou falar com vocês uma matéria que cai em todas as provas de concurso público, que você precisa saber de um jeito muito mais simples, muito mais fácil. Essa é a matéria que eu mais gosto e ela é muito cobrada, então presta atenção no que eu vou falar. Galera, quando a gente fala sobre concurso público, quando a gente fala sobre esse processo seletivo, né, para alcançar um cargo público, uma situação financeira mais tranquila, uma estabilidade, né, uma segurança, uma paz, né, uma paz. E realmente o concurso público muda a vida. Mudou a minha vida 12 anos atrás. Para quem não sabe, o concurso público foi até uma imposição da minha família. Eu não vim de família rica. Eu passei por muitas dificuldades financeiras na adolescência, né? E realmente a minha mãe, ela me orientou a passar em concurso público muito jovem. E eu passei muito jovem no meu primeiro concurso público com 18 anos de idade. E trouxe muita tranquilidade para minha casa, para minha família, para minha mãe, né, para as minhas irmãs. Eu consegui ajudar muito em casa e foi algo maravilhoso. E eu sei que foi só o primeiro passo para que eu pudesse alcançar várias outras coisas. O concurso público foi aquele patrocínio que eu não tive, sabe? É aquela tranquilidade financeira, até para que você possa desenvolver novos projetos. Então eu acredito muito no estudo como forma de transformação. O estudo transformou a minha vida, mudou a minha vida. Hoje tudo que eu conquistei foi devido ao concurso público. Todos os lugares que eu viajei, todos os lugares que eu conheci, os apartamentos que eu tenho, tudo é devido a essa jornada no estudo. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre uma matéria que ela aparece em todas as provas de concurso, e eu quero te explicar de um jeito muito mais simples e muito mais fácil. Com certeza, uma ou duas questões da sua prova vai ser sobre esse tema, e ele é muito fácil, é o mais gostoso de aprender. Então garante essas questões, garante isso pra você. Galera, e no final dessa live eu tenho um recado super especial pra quem tá esperando, ansioso, uma novidade. Então fica até o final da live, não vai ficar gravada, não vai, então presta atenção. Galera, eu vou falar hoje com vocês sobre responsabilidade civil objetiva do Estado. Olha esse nome, responsabilidade civil, e ela é extracontratual do Estado. O que acontece? Numa sociedade, considerando as leis da nossa sociedade, a gente pode ser responsabilizado administrativamente, civilmente e penalmente. Se você, porventura, pratica uma conduta criminosa, você vai ser responsabilizado na esfera penal. Se você, porventura, pratica uma conduta que não é criminosa, mas que desencadeia um dano a alguém, você vai ser responsabilizado na esfera civil. E se você, porventura, celebrou um contrato com o Estado, descumpriu aquele contrato, se você assumiu um cargo público e não está cumprindo os deveres funcionais que você deveria cumprir, você vai ser responsabilizado na esfera administrativa. Olha só, 3 esferas: civil, penal e administrativa. Eu tô falando aqui da responsabilidade civil do Estado. Quando que o Estado se responsabiliza pela prática de um dano, pela uma conduta do agente público que causou um dano? E por que essa responsabilidade ela é extracontratual? Ela é fora da esfera de um contrato. Porque, independente da assinatura de um contrato, o Estado vai se responsabilizar em algumas situações. Para você entender a lógica desse conteúdo que está no seu edital, você tem que entender o que fala o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que assim estabelece. Olha só, vou mostrar para vocês aqui o manual da aprovação. O que é mais importante sobre essa matéria, gente, é o conceito de responsabilidade objetiva do Estado. É o que é mais cobrado, né, o conceito. Vamos entender o conceito, que aqui no artigo 37, parágrafo 6º. Vocês já sabem, gente, eu marco de vermelhinho todos os trechos que respondem a mais de 300 questões de prova. Então, tudo que responde a mais de 300 questões sempre vai estar em vermelhinho. Então, você já sabe, quando você estiver lendo o material, sempre se atente para as partes destacadas, é o que é mais cobrado. E antes de iniciar a leitura,
assista a uma videoaula. Nessa videoaula, que tem duração aí de no máximo 1 hora, eu explico todo o conteúdo desse capítulo. Eu fiz essa metodologia, eu criei essa forma de estudar para que você consiga esgotar a matéria em menos tempo e responder mais questão. Não se preocupe, todas as questões de prova dos últimos 11 anos de nível médio e nível superior estão encaixadas ao longo desse material, página a página. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu livro. Assim, gente, fica tranquilo, fica sossegado, tá tudo aqui. Com esse material você fica mais tempo resolvendo questão. Vamos entender então. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Vamos entender isso? Pessoal, olha só. As pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público, né? Quando a gente fala de pessoa jurídica e personalidade jurídica de direito público. Eu estou falando da União, dos estados, Distrito Federal, municípios. Além disso, eu falo das autarquias e fundações que têm personalidade jurídica de direito público. Todas essas entidades do estado, elas vão responder objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. Então, se você passou aí no concurso de analista do TRE, se você passou no concurso de técnico do INSS, e você, quando estava trabalhando, editou um ato, esse ato prejudicou uma determinada pessoa, causou um dano para uma determinada pessoa, quem vai se responsabilizar por esse dano? Você? Não é você. Quem vai se responsabilizar é a pessoa jurídica na qual você está trabalhando. É o INSS. Correto? Que vai se responsabilizar por aquela conduta. Por que razão? Quando você é um agente público, você atua em nome do Estado. Então, todas as suas condutas, tudo que você está fazendo enquanto agente público, quem responde é o Estado, é a pessoa jurídica na qual você trabalha. Você atua em nome daquela pessoa jurídica. É assim que vai funcionar. Prof, mas se for verificado que eu agi com dolo, eu tinha a intenção em prejudicar aquela pessoa, ou agi com culpa, não estava trabalhando direito. Se em momento futuro for verificado que você, de fato, agiu com dolo ou agiu com culpa, o Estado, o INSS, vai ajuizar uma ação de regresso contra você. Ajuizar uma ação no seguinte sentido: olha, eu, INSS, tive que indenizar aquele particular em razão da sua conduta. E eu verifiquei que você agiu com dolo. Você agiu com culpa. Então agora é você que vai ter que restituir, é você que vai ter que me pagar de volta a indenização que eu tive que pagar para o particular. Então, pontos importantes. Quando a gente fala de responsabilidade civil extracontratual do Estado, eu estou falando de situações em que há um dano, responsabilidade civil quando há uma situação, um dano. Quem vai responder por aquela conduta do agente público que gerou um dano é a pessoa jurídica na qual ele está inserido. Quem são as pessoas jurídicas que respondem objetivamente pelas condutas dos seus agentes? Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Prof, então me passa um macete para eu não esquecer. Pessoal, quando aparecer na sua prova, quem são as pessoas que respondem objetivamente pelas condutas dos seus agentes? Todas as pessoas que prestam serviços públicos. Todo mundo que presta serviço público responde objetivamente. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Responde objetivamente pela conduta dos seus agentes. Todas as pessoas que prestam serviço público. Quem são elas, prof? Essas que eu falei, pessoas jurídicas de direito público, e também, quando eu falo de prestadoras de serviço público que têm responsabilidade jurídica de direito privado, eu tenho que lembrar das empresas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista, que em algumas situações vão prestar serviços públicos, e das empresas concessionárias. Prof, como é que funciona isso? Quem que tem que prestar serviço público? Gente, como o serviço é público, quem tem que prestar é o Estado. Só que o Estado ele tem a prerrogativa de celebrar contratos de concessão e permissão. Mediante a assinatura de um contrato, o Estado repassa, transfere para uma pessoa jurídica de direito privado a responsabilidade pela prestação de um serviço público. Então, é possível essa delegação, A gente chama essa delegação de concessão e permissão. O Estado, mediante um procedimento licitatório prévio, vai selecionar uma empresa e, mediante esse processo de seleção, ele vai assinar
com essa empresa um contrato de concessão. E vai falar o seguinte: empresa, agora você é responsável por prestar esse serviço aqui. Você presta esse serviço. E você é remunerada por quem? A empresa. Quem é que paga a empresa? Quem paga a empresa é o usuário. Isso acontece na grande maioria dos municípios brasileiros. Aqui no Brasil, como que isso funciona? O município ele tem a competência constitucional de prestar o serviço de transporte público. Só que muitas vezes o município fala: poxa, comprar um monte de ônibus, contratar um monte de motorista, meu Deus do céu, que pepino! E o que o município faz? Ele decide celebrar um contrato de concessão e permissão com uma empresa privada. E a empresa privada, celebrando esse contrato, vai se tornar responsável pela prestação de um serviço público. E ela vai ser remunerada por quem? Pelo usuário. Quando você entra no ônibus, você paga a passagem de ônibus. Prof, se porventura estou andando de ônibus e o motorista freou bruscamente, ele freou, eu caí e machuquei a minha cabeça. Te pergunto, eu sofri um dano? Não sofri? Em razão da conduta do motorista. O motorista trabalha numa empresa privada, concessionária de serviço público. Quem é que vai se responsabilizar pelo dano que eu sofri? Quem é que vai pagar para mim uma indenização? Sabe quem paga, gente? A concessionária. A empresa privada vai te indenizar. E a empresa privada, ela se responsabiliza objetivamente também pela conduta dos seus agentes, que no caso era a conduta do motorista. Se porventura depois a empresa concessionária verificar que o motorista de fato freou bruscamente para te prejudicar, a empresa pode ajuizar uma ação de regresso contra o motorista e falar assim: olha, motorista, eu tive que indenizar a Gabriela. Agora é você que vai me restituir, porque eu descobri que você agiu com dolo, você tinha a intenção, quando você freou bruscamente. Então, para fins de prova, o que eu tenho que lembrar? Todo mundo que presta serviço público se responsabiliza objetivamente pela conduta dos seus agentes. Quando eu falo todo mundo que presta serviço público, eu estou falando da União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações. E também estou falando das empresas estatais. Por quê? Empresa estatal, gente, é uma pessoa jurídica de direito privado que faz parte da administração pública indireta. A empresa privada, gente, essa empresa estatal, essa empresa ela foi criada com duas finalidades. Ou essa empresa vai prestar serviço público, ou ela vai explorar a atividade econômica. A gente sabe, que quem explora a atividade econômica, na grande maior parte das situações, é o particular, que quer lucrar. Prof, o Estado quer lucrar? O Estado não é que ele quer lucrar, ele pode lucrar. Mas o Estado ele pode criar empresas estatais, que vão explorar atividades econômicas que estão ligadas à segurança nacional, a um relevante interesse coletivo. Por exemplo, o Correio. O Correio está fazendo uma atividade de relevante interesse coletivo, uma empresa estatal. A Petrobras está explorando o petróleo, é uma atividade ligada à segurança nacional e também é um relevante interesse coletivo. Então, quando a gente fala de empresa estatal, você tem que lembrar que a empresa estatal pode explorar atividade econômica e pode prestar serviço público. Quando ela estiver prestando serviço público, ela vai se responsabilizar objetivamente pela conduta dos seus agentes. Quando está prestando serviço público, a empresa estatal responde objetivamente. Quando ela estiver explorando a atividade econômica, ela não responde objetivamente. Aí vai entrar a subjetividade. Mas quando eu estiver falando de prestação de serviço público, toda empresa que presta serviço público, sim, responde objetivamente pela conduta dos seus agentes. Isso é regra. E além das empresas estatais, nós temos as concessionárias permissionárias de serviço público, que também, gente, vão se responsabilizar objetivamente pela conduta dos seus agentes. Isso tem que ficar grudado na sua cabeça, porque isso cai. Sabia? Todas essas nuances aí que eu falei com vocês aparecem muito nas provas. Pontos importantes, então. Responsabilidade civil extracontratual do Estado. Responsabilidade civil, prof? Você falou que na sociedade a gente pode ser responsabilizado civilmente quando a gente pratica uma conduta que enseja um dano. A gente pode ser responsabilizado penalmente
quando a gente pratica uma conduta que é tipificada como crime, e a gente pode se responsabilizar administrativamente quando a gente celebra algum contrato com o Estado e descumpre, quando a gente faz algum tipo de quando a gente descumpriu aquela ordem que decorre do poder de polícia, então a gente pode também ser responsabilizado administrativamente. Mas se eu estou falando de dano, responsabilidade civil. Civil extracontratual. Por que é extracontratual? Porque ela não decorre de um contrato. Se você, por exemplo, assinou um contrato com o inquilino do seu apartamento que você mora e você descumpriu o contrato, você vai ser responsabilizado. Mas a responsabilidade, nesse caso, decorre de um contrato. É contratual. Nesse caso, não tem contrato nenhum. Responsabilidade extracontratual do Estado. Por que razão? Quando o Estado assumiu a função administrativa é uma atividade de risco. Se o Estado, executando aquela função, prestando serviço público, ele causou um dano a um particular, o Estado tem que se responsabilizar, tem que indenizar aquele particular. E quando eu falo de responsabilidade objetiva, eu estou falando de todo mundo que presta serviço público. União, Estado, Distrito Federal, município, empresa estatal quando presta serviço público, autarquia, fundação e concessionárias permissionárias de serviço público. Isso já mata muitas questões de prova. Dá uma olhadinha, olha só. Gente, vocês já sabem, nesse material aqui eu encaixei todas as questões de prova dos últimos 11 anos. Então, esse trechinho aqui responde a mais de 300 questões de prova. Terminou de ler essa página? Já assistiu a videoaula? É uma videoaula só, curtinha, para você esgotar o conteúdo mais rápido. Eu quero que você estude muito mais rápido e fique mais tempo resolvendo questão. Por exemplo, essa página aqui, ela responde a mais de 1000 questões. Você vai fazer o seguinte: vai ler essa página, aproximar agora o celular do QR Code de questões e vai responder no mínimo umas 3 questões dessa página. Responda 2 a 3 questões de cada página, porque assim você fica mais tempo resolvendo questão, que é a etapa mais importante do seu estudo. Isso é objetividade, é estratégia. Vê o que é mais cobrado, assiste uma videoaula só e já vamos ler resolvendo questão. Beleza. Próximo tópico agora eu quero falar sobre a história, a evolução das teorias de responsabilidade. Pessoal, o que acontece? Nem sempre foi assim, né? Nem sempre o Estado se responsabilizou pelas suas condutas. Se eu pego lá o monarca, lá no absolutismo, lembra? O monarca absoluto, que era um semideus, ele chegava no feudo, roubava sua esposa, pegava suas terras. O monarca, ele prejudicava e muito a população, gerava vários danos para a população e não se responsabilizava por isso. É a fase de total irresponsabilidade. Não tinha responsabilidade nenhuma. O monarca fazia o que ele bem entendia. Só que, com o surgimento da burguesia, né, e o crescimento da classe burguesa, sabe, a gente iniciou aquele processo das revoluções na Europa. A classe burguesa começou através do comércio. Olha o nascimento do capitalismo. Através do comércio, a classe burguesa começou a se enriquecer. E começou a falar assim: poxa, o monarca não pode fazer tudo que ele quer, não. Porque eu tô aqui me enriquecendo, ganhando dinheiro, né, ganhando muito dinheiro, tô aqui fazendo meu comércio, o monarca vem aqui e confisca minhas terras. Isso não pode, não. Houveram as revoluções na Europa, as revoluções que deram ensejo ao Estado de Direito. Estado de Direito, gente, é aquele Estado que tem que obedecer o direito. Agora, o monarca não vai ter mais poderes absolutos. Ele tem algumas limitações. Ele tem que respeitar a lei. Surgiu a noção de Estado de Direito. E começa a surgir essa noção de responsabilidade do Estado. Na França, aconteceu um acidente, o caso Blanco. Uma garotinha que estava brincando, né, numa estação ferroviária, faleceu em razão, né, de um acidente. Ela faleceu ali na ferrovia. E aí? E aí que a população começou a se revoltar, todo mundo ficou assim muito sensibilizado e surgiu o primeiro caso de responsabilidade do Estado. Primeira situação em que o Estado indenizou a família daquela garotinha que faleceu, indenizou porque ela faleceu em razão do serviço, né, ferroviário que o Estado prestou. Foi a primeira situação, o leading case, né, o primeiro caso de responsabilidade civil do Estado. Seguindo muito esse momento aí, gente, de Estado de Direito, o Estado tinha limitações, esse processo evolutivo.
Beleza. Depois desse primeiro caso, surge aquela teoria que a gente fala de teoria da responsabilidade subjetiva. Como é que funcionava? O Estado vai se responsabilizar pelos danos sofridos pelos particulares em algumas situações previstas na lei, mas desde que seja demonstrado que aquele agente público agiu com dolo ou agiu com culpa. Surgiu essa segunda teoria. Mas em virtude das evoluções sociais, né, que a gente continuou, a gente continuou evoluindo. O que aconteceu? A burguesia começou a se enriquecer com a atividade do comércio, usando uma mão de obra trabalhadora, né? E o que aconteceu com essa mão de obra, com essas pessoas? Como elas não tinham direito, elas começaram a, trabalho, mas não tem direito à educação, não tem direito à saúde. Aconteceu a crise de 29, lembra? O colapso da Bolsa de Nova York. E aí surgiu um outro modelo de Estado, que é o Estado de bem-estar social. Agora, o Estado não tem só que respeitar a sua propriedade, respeitar a sua liberdade de comércio. O Estado também vai ter que prestar alguns serviços sociais. O Estado tem que prestar serviço de segurança, serviço de educação, serviço de saúde. O Estado tem que prestar alguns serviços, né? Justamente essa classe aí trabalhadora, o Estado tem que assegurar alguns direitos para essas pessoas. Surge o Estado de bem-estar social. Agora o Estado tem uma atuação positiva. Ele tem que prestar serviços, né? Antes ele só tinha que o quê? Só tinha que respeitar a liberdade ali do particular, tinha que respeitar, né, a liberdade do burguês, da burguesia. Agora o Estado tem que prestar alguns serviços. Em razão desse fato, surge uma outra teoria, e hoje se aplicam 4 teorias da responsabilidade civil objetiva no Brasil. Surgiu uma outra teoria que a gente fala que é a teoria da culpa do serviço, né, da falta do serviço. Se porventura, gente, você sofreu um dano em razão da falta de um serviço que o Estado tem obrigatoriedade de prestar, você vai ser reparado. Você pode o quê? Pleitear uma indenização. Ou seja, o Estado não só mais responde pela conduta dos seus agentes, como também vai responder pela omissão. Como assim? Um exemplo. Digamos que você aí está na sua casa e viu algumas pessoas entrando na sua casa. Você viu que tinham ladrões entrando na sua casa, e você se escondeu dentro do armário e trancou por dentro, conseguiu trancar. Ligou com seu celular para a polícia. Polícia, tem pessoas aqui furtando tudo, levando tudo. Pelo amor de Deus, vem aqui me socorrer. A polícia recebeu ligação e não fez nada. Não apareceu ninguém, os ladrões ficaram na sua casa durante umas 2 horas, a polícia não fez nada e roubaram tudo. Nesse caso, a polícia foi o quê? Omissa. O Estado tem o dever legal de prestar a segurança aos cidadãos. Nessa situação, você pode ajuizar uma ação de reparação civil. Você sofreu um dano e o Estado não fez nada e ele tem o dever de fato, garantir a sua segurança. Olha só, você sofreu um dano não em razão da conduta de um agente. Não foi um agente público que foi lá e furtou sua casa. Não foi. Na verdade, você sofreu um dano em razão da conduta dos ladrões. Mas, como o Estado tem o dever legal de prestar segurança à população, você vai ser indenizado em razão da culpa pela má prestação do serviço. O serviço não foi prestado ou foi prestado de uma forma deficiente. E aí você pode, sim, pleitear uma indenização. Olha só. E aí, em virtude dessa situação, a gente está só evoluindo, né? A nossa sociedade está só evoluindo. Surgiu hoje a responsabilidade civil objetiva do Estado, né? Surgiu há mais tempo, mas que a gente se aplica até hoje. Responsabilidade civil objetiva é aquela que estabelece que todas as pessoas jurídicas que prestam serviço público, seja pessoa jurídica de direito público ou direito privado, respondem objetivamente pelas condutas dos seus agentes. Então, se o agente público praticou uma conduta que seja um dano a você, com certeza você vai ser indenizado. E não é levado em consideração se a conduta é lícita ou se a conduta é ilícita. Como assim? Vamos dizer que o Estado de Minas Gerais determinou a construção de uma ponte. Uma ponte está sendo construída. E, poxa, vai ser bom demais para o trânsito, essa ponte vai ser maravilhosa, vai ser bom demais para todo mundo. Vai ser uma maravilha. Só que a construção dessa ponte está inviabilizando você de entrar na sua casa. O início da ponte ali onde ela foi colocada foi logo na porta da sua casa. Você vai ter que construir uma porta lateral. Pensa só, a conduta de construir uma ponte, ela é lícita? Ela foi editada em conformidade com a lei? Entretanto, ela
criou um prejuízo para você. Ela ensejou um dano para você. Ela beneficiou todo mundo, exceto você. E aí? Você vai ter que suportar aquele dano sozinho? Todo mundo foi beneficiado com a ponte, exceto você. E aí? Isso é justo? Não, gente, não é justo. Então, nessa situação, você pode também pleitear uma reparação. Em virtude do fato que? Em virtude do fato de que você não pode sofrer um dano em benefício de todo mundo, né? E aí, nesse caso, a gente fala de ofensa ao princípio da isonomia. Como assim isonomia, prof? Todo mundo está sendo beneficiado, exceto você. Não dá, a gente vai ter que reparar você, né? Você aí que vai ter que construir uma porta lateral, vai ser o quê? Vai ser indenizado, é óbvio. Então, o que você tem que ter em mente? Independente se a conduta do Estado é lícita, foi elaborada em conformidade com a lei ou é ilícita, isso não é levado em consideração a licitude da conduta. Isso não é levado em consideração. Se você sofreu um dano em razão da conduta do Estado, você vai ser reparado. Só que esse dano não pode ser um mero inconveniente, tem que ser um dano anormal, um dano específico, né? Se eu falar, por exemplo, eu saio da minha casa e chego no trabalho em 5 minutos, e aí foram colocados 3 sinais de trânsito nesse caminho. Agora eu saio da minha casa para chegar no trabalho, demora meia hora, por causa do sinal de trânsito. Esse exemplo tá um pouco exagerado, mas tá bom. Demora meia hora. Eu sofri um dano. Agora eu chego no meu trabalho em meia hora. Poxa, sofri um dano. Tempo é dinheiro, sofri um dano. Só que eu sofri um dano em razão de uma conduta lícita, né? É uma conduta lícita do Estado, né? Colocar vários sinais de trânsito. Só que, gente, esse dano não é um dano anormal, não é um dano específico. É um mero inconveniente, é um inconveniente. Em razão do fato de que eu vivo em sociedade, várias e várias pessoas também estão transitando na via. E o Estado tem que o quê? Tem que organizar o trânsito. Então, esse inconveniente eu vou ter que suportar. Somente danos anormais e específicos o Estado vai indenizar. Meros inconvenientes, o cidadão que quer morar em sociedade vai ter que suportar. Por quê? Se você não quer lidar com o trânsito, vai morar na montanha. Na montanha você mora sozinho, aí você não tem que lidar com o trânsito. Agora, se você quer viver em sociedade, numa cidade grande, você vai ter que o quê? Suportar esse dano. Lembrando, então, que o dano tem que ser anormal e específico. Vamos falar mais um pouquinho. Então, tá bom. Prof, elementos da responsabilidade. Conduta do agente. Gente, olha só. Essa parte aqui tá em verdinho, porque ela responde a 100 questões de prova. Dá uma olhadinha, gente, sempre nas cores. Olha só. Tudo que está em vermelho responde a 300 questões de prova. O que está em amarelo a 200 questões e o que está em verde a 100 questões de prova. Então, tá lendo isso aqui, olha. Pessoas da responsabilidade é muito cobrado. Olha o macetezinho, olha. Serviço público. Presta serviço público, responde objetivamente. Eu sempre coloco para vocês os macetes, os esquemas e os exemplos. Vamos pensar aqui na conduta do agente. Quando eu falo de conduta do agente, o agente público tem que estar no exercício da função pública. Vamos ler esse exemplo aqui para vocês entenderem. No que se refere à conduta, é importante destacar o exemplo. Determinado policial convocado para fazer a segurança de um evento briga com o espectador. Nesse caso, o Estado responde objetivamente pelos danos causados. O policial encontrava-se o quê? No exercício da função pública. Em outra situação, esse mesmo policial, em uma briga doméstica, machuca a sua esposa. Nesse caso, gente, o Estado não vai responder objetivamente, uma vez que naquele momento o agente não se encontrava no exercício da função pública. Olha só, o que acontece? Quando a gente fala de responsabilidade civil objetiva do Estado, a gente está falando em situações em que o agente público está atuando no exercício da função pública. Então, ele tem que estar trabalhando, de fato, atuando no exercício da função pública. Se você assumir um cargo público hoje, e aí assumiu o cargo público, no final de semana você foi viajar para comemorar, bateu o seu carro no carro da frente, o Estado vai se responsabilizar por aquela batida? O Estado vai consertar o carro daquela pessoa? Não vai. O Estado só se responsabiliza pela conduta dos agentes públicos desde que seja uma conduta no exercício da função pública. Se o agente público está trabalhando, então o policial está fazendo a segurança de um evento, bateu no espectador, quem vai indenizar aquele cidadão que apanhou é o Estado. Agora, esse mesmo policial, naquele dia de noite, bateu na sua esposa numa briga doméstica, quem vai indenizar a gente? Quem vai indenizar a esposa? Aí não vai ser o Estado. Por quê? O policial estava no âmbito doméstico,
estava na vida dele doméstica, o Estado não tem nada a ver com aquilo. O Estado só se responsabiliza pela conduta dos agentes públicos, desde que essa conduta seja no exercício da função pública, né? No trabalho, no exercício da função pública. Lembra disso. Beleza. Quero lembrar aqui se eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, prof, quem que é agente público? Agente público é toda pessoa que atua em nome do Estado. Ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. Então, você aí foi convocado para ser mesário. Naquele momento, você vai exercer uma função pública. Se você era Bolsonaro, viu um eleitor do Lula, brigou com ele, bateu no eleitor, o eleitor apanhou, caiu da escada no meio da sessão eleitoral. E aí? Quem vai se responsabilizar pelo dano daquele eleitor? Quem vai pagar uma indenização? O Estado. Prof, mas eu sou mesário, eu fui chamado para ser mesário, mas eu não recebi nada para ser mesário. Eu não passei em concurso para ser mesário. É o Estado que responde pela minha conduta? Sim. O Estado responde objetivamente pela conduta dos seus agentes. E quando a gente fala agente público, toda pessoa que está trabalhando em nome do Estado, ainda que transitoriamente por pouco tempo, ainda que sem remuneração. Beleza? Ok. Vamos lá. Continuando. Essa live aqui, surpresa. Enquanto eu tô fazendo tô esperando ali, gente, tô esperando uma pessoa chegar. O dano também tem que ser um dano anormal e específico. Esse exemplo que eu falei com vocês do trânsito é um bom exemplo. E o nexo de causalidade, né? O agente público tem que ser responsável pelo dano sofrido pelo particular. Beleza. Teoria mais cobrada, teoria do risco administrativo. Galera, eu vou voltar para terminar essa matéria amanhã cedo, mas eu quero que vocês, lembrem, a gente já respondeu aqui juntos milhares de questões de prova. Dá uma olhada no que é mais cobrado, solta o print, sempre observe as cores, todas as questões de prova. Esse livro aqui, gente, ele responde a mais de 42 mil questões de prova encaixadas no livro. Então, como é que ele funciona? Você começou a estudar a matéria, dá uma olhada no que é mais cobrado, assiste a uma videoaula só. É só uma videoaula que explica o conteúdo de cada capítulo. Eu não quero que você perca tempo, mas não fique com medo. É muito... Prof, é uma videoaula só, eu tô acostumada a assistir 200 horas aula de cada matéria. Pois é, você assiste e esquece tudo. Aqui é uma videoaula só explicando o conteúdo de cada capítulo. Não se preocupe, tá tudo aqui. Por que tá tudo aqui? O detalhe tá no texto. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse texto. O texto é fininho, são poucas páginas que respondem comprovadamente todas as questões. Eu mostro para você as questões. Se você achar uma única questão que não seja respondida pelo livro, você pode me pedir e eu te dou R$1.000. R$1.000 para quem achar uma única questão de prova que não seja respondida pelo meu livro. Não existe questão de prova que não é respondida pelo livro. Então não se preocupa, tá tudo aqui. Esse material foi feito para você que tem pouco tempo, tem que trabalhar, estudar e tá buscando mudar de vida e vai ficar estudando da forma certa. Por quê? Aqui você lê em menos tempo, o texto é super objetivo, cheio de exemplos que eu mostrei para vocês e você passa mais tempo resolvendo questão de prova. Resolver questão de prova é o mais importante. Se você perder tempo lendo PDF de 2.000 páginas de cada disciplina, você esquece tudo. Não adiantou de nada. Quando você está lendo, você está aprendendo. Depois, quando você vai fazer questão, você erra tudo. Não adianta. Você não vai conseguir memorizar. Então, esse material foi feito para você estudar da seguinte forma. Terminou de ler essa página? Aproxime o celular do QR Code de questões, responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Assim você aplica o que você acabou de aprender na hora. Memoriza muito mais, entende como que a banca cobra, facilita muito o seu aprendizado. E aí sim, você vai estar concentrando o seu estudo no que é mais importante, que é questão de prova página a página, gente. Tá com dúvida em alguma página? Dá uma escutada aqui. Tem uma explicação em áudio para cada página do material. Se você precisar dessa explicação, escuta a explicação em áudio de cada página. Então é assim que funciona. Leu essa página aqui, observou o que está mais o que está destacado. Partes em vermelho, 300 questões de prova. Partes em amarelo, 100 questões de prova. Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões. Responda as questões de prova que cobram o conteúdo dessa página. Aplica o que você acabou de ler na hora. Fica mais tempo resolvendo questão. Para de perder tempo, galera. É assim que você tem que estudar. Tá com dúvida em alguma coisa? Alguma página? Escuta a explicação em áudio de cada página do material. O livro é todo feito dessa forma. E no final do livro, gente, você vai revisar as frases poderosas. Essas são as frases que respondem ao maior percentual de questões de prova do primeiro capítulo. É isso que você vai estudar antes da prova, um dia antes da prova.
Esses são os artigos mais cobrados do primeiro capítulo e as questões que cobram esses artigos, para você treinar a lei seca. Essas são as frases poderosas que cobram a administração pública, né? Mais cobradas sobre princípios da administração pública, respondem a 55% das questões. Esses são os princípios mais cobrados e as questões que cobram essas são os artigos mais cobrados e as questões que cobram esses artigos para você treinar. Essas são as frases poderosas mais cobradas de organização administrativa, para você ler antes da prova, 74% das questões. Esses são os artigos mais cobrados sobre organização administrativa com as questões. Então, funciona dessa forma. Essa metodologia foi delineada para que você fique mais tempo resolvendo questão de prova. Todos os capítulos funcionam assim. Artigos mais cobrados, sempre assista a videoaula. Artigos mais importantes, tópicos mais cobrados, livro todo colorido te mostrando o que é mais importante. Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em amarelo a 200 e o que está em vermelho a mais de 300 questões. Galera, é assim que funciona e vocês estavam me pedindo muito. Essa semana a gente liberou para vocês, né, uma nova forma de estudar a lei seca. Não sei se vocês todos conseguiram, a gente já encerrou as matrículas, mas agora a gente abriu uma nova turma do Manual da Aprovação. Você consegue adquirir hoje um novo Manual da Aprovação de todas as disciplinas, tá tudo novo. Tem milhares de questões, manuais físicos que chegam na sua casa, chegam em 7 dias na sua casa, coloridos, mostrando o que é mais cobrado, com milhares de questões. Então não é só um livro, é um livro, um curso de videoaulas, milhares de questões respondidas e comentadas. A gente acrescentou muitas novas questões comentadas. Material de revisão pré-prova, frases poderosas, artigos quentes, tudo isso. E para quem está aguardando o concurso do TSE Unificado, concurso do INSS que vamos ter e concursos de carreiras policiais. Agora a gente tem manual também de direito penal e processo penal. E para quem está aguardando INSS, TSE, vem junto para vocês a cola da prova. A cola da prova é material que a gente libera 30 dias antes da sua prova com a cola da prova, explicando cada tópico do seu edital, super objetivo para você acertar qualquer questão. Quem conheceu a cola da prova do INSS sabe do que eu tô falando. Todas as questões de prova do INSS estavam na cola da prova. Tudo que caiu no INSS estava nesse material fininho que as pessoas receberam 30 dias antes da prova. Então tudo isso, galera, hoje vocês conseguem adquirir a fórmula da aprovação. Olha, por exemplo, aqui eu tô com a fórmula da aprovação de direito previdenciário, que tem aqui uma novidade. Olha só como é que direito previdenciário funciona, né? Mesma metodologia que eu falei com vocês, mas tem um plus. Eu mostro pra vocês, olha só, tá de verdinho aqui. Eu mostro pra vocês quais são os tópicos do edital que você tá estudando em cada capítulo. Tá vendo em verdinho? E eu vou mostrando isso cumulativamente nos próximos capítulos também. Então, dessa forma, você vê que, de fato, você está esgotando o edital. Isso é uma coisa que, gente, não é possível. Olha só, no segundo capítulo, olha como é que já ficou mais verdinho. E eu vou mostrando cumulativamente que você está esgotando o edital. Bom, gente, esse é o recado que eu vim deixar hoje para vocês. Aproveita a chance. Professora, como é que eu posso adquirir? Entre em contato no direct, a gente vai liberar nos grupos agora. Aproveita essa chance. Tchau, tchau. Boa sorte. São pouquíssimas vagas hoje. Então, boa sorte. Espero que você consiga adquirir no valor promocional. Tchau, tchau.